Olá a todos! Então hoje vamos ao tópico do livro da Marilyn Warren, o livro de Netuno, esse livro excelente, que fala sobre Netuno nas casas. Eu vou passar essa parte do livro e tenho passado, já foi feito o vídeo de Netuno na casa 1, na casa 2, na casa 3 e na casa 4. Hoje é Netuno na casa 5 e eu vou dar a minha contribuição da passagem de Netuno na casa 5 do livro da Marilyn. Então vamos à leitura. Netuno na quinta casa, da página 118 do livro, que diz assim: Netuno possui uma receptividade extremamente profunda e bastante surpreendente de vivenciar, especialmente na moderna cultura ocidental, na qual com tanta frequência mantemos os outros numa grande distância emocional. A quinta casa também é profundamente emocional, mas de uma maneira que tende a ser expansiva. A combinação de Netuno com a quinta casa, a miúde conduz a um nítido carisma, uma aura de grande charme, poder e importância. É uma das mais fortes inclinações de que uma pessoa tem jeito para representar, embora esse dom possa ser usado na área do ensino ou de vendas, ao invés de um palco. Por que está falando de representar, está falando de um palco? Porque a casa 5 é aquela casa que é tradicionalmente associada a Leão. Ou seja, Netuno na casa 5, por ser um planeta de ilusão, de fantasia, né? Então ele facilita, ele confere àqueles que têm Netuno na casa 5 uma certa habilidade para representar, para o teatro, né? Para as artes cênicas. Então tem esse lado netuniano, mas não somente essas artes, né? Também a questão do ensino, por conta de que a casa 5 também é a casa das crianças, principalmente do ensino de base, né? Crianças e adolescentes. Vamos lá. Continuando o tópico do parágrafo, a necessidade de uma audiência. Netuno e a quinta casa partilham habilidades criativas, de modo que esta é uma outra combinação que enfatiza algum tipo de talento criativo. Enquanto que Netuno, na segunda casa, tem a tendência de se expressar através da música, da jardinagem ou da arte, a quinta casa tem a tendência de indicar que a pessoa tem uma forte necessidade de que reparem nela e de ser admirada pelas suas habilidades e esforços criativos. É mais provável que esse netuniano trabalhe com vídeo, ou no palco, ou na sala de aula, ou em alguma outra área em que o aplauso e o respeito possam ser imediatos e possam também ser vivenciados pessoalmente. Ele precisa disso. A miúde, o foco netuniano inconsciente na necessidade de transcender esse mundo, debilita seu respeito próprio e sua confiança em si mesmo, de modo que ele depende do feedback das outras pessoas para poder medir o seu valor. Olha que interessante, né? Vou repetir. Ele precisa disso, a miúde, o foco netuniano inconsciente na necessidade de transcender esse mundo, debilita seu respeito próprio e sua confiança em si mesmo, de modo que ele depende do feedback de outras pessoas para poder medir o seu valor. Então a casa 5 é a casa do amor, de como a gente se sente amado, né? Do quanto que as pessoas nos amam. A gente precisa ter esse feedback, a gente precisa ter esse retorno. Quando se trata de um Netuno na casa 5, ele pode fazer com que a pessoa sinta uma certa dúvida a respeito do seu próprio valor. Então é necessário que ela tenha esse feedback dos outros. Ela precisa entender, ela precisa ter um retorno, que as pessoas digam o quanto ela é uma pessoa especial, ou quanto ela tem essas características criativas que ela pode chegar a duvidar. Então Netuno, como ele tem uma idealização muito grande a respeito das próprias habilidades, a pessoa pode idealizar muito seu próprio talento e achar que nunca é o suficiente,
ou até mesmo não valorizar da forma suficiente as suas criações. Por quê? Porque a pessoa ela sempre tem um ideal das suas criações muito elevado. Então, por mais, muitas vezes, alguns netunianos de casa 5, eles chegam a pensar assim, nossa, será que isso ficou tão perfeito assim? Eu preciso que as pessoas digam que ficou bom, para que eu acredite que ficou bom. E muitas vezes nem assim ele acredita, porque o seu ideal de perfeição, ele é tão acima que a pessoa pode duvidar daquilo que ela mesma produz, né? Dos seus talentos criativos. Então esse feedback é necessário para que a pessoa se sinta agraciada, se sinta valorizada. Vamos lá. Essa dependência pode ser mortífera, porque até mesmo o mais elevado louvor a respeito da parte das outras pessoas não podem jamais satisfazer verdadeiramente o anseio que ele tem de ser completamente amado. Essas coisas só podem proporcionar uma melhora temporária. O indivíduo permanece para sempre vulnerável. É o que eu acabei de falar, né? A pessoa geralmente não acredita, ela precisa do feedback dos outros. Isso dá um alívio temporário, mas no fundo, ela sente como se ela não fosse amada o suficiente ou que as suas criações não são boas o suficiente, devido a essa ideia de uma perfeição que está muito além daquilo que é possível uma pessoa ter, né? E não é uma perfeição virginiana prática, é uma perfeição que está no campo das ilusões, está no campo de uma idealização e não de uma prática. Com Netuno na quinta casa, a pessoa precisa examinar atenta e sinceramente suas ilusões a respeito do amor, dos filhos, da criatividade, do seu amor próprio e do seu ego. Esta é uma das posições especialmente suscetíveis à aniquilação do ego, a determinação de erradicar o ego pecador, que foi analisada no segundo capítulo. Essa pessoa tende a se tornar terrivelmente absorvida em si mesma, enquanto procura dentro de si qualquer indício de ego, e acaba se tornando mais egoísta e convencida do que se simplesmente aceitasse sua categoria de membros da raça humana, juntamente com o restante de nós, né? Então tem um ego que precisa ser satisfeito e que nunca é satisfeito da forma suficiente, porque a pessoa ela tem uma ilusão ou de que tem um ego, né, de que tem mais habilidade do que os outros e que ela precisa que alguém diga isso, precisa desse retorno, mas ela precisa também compreender que esse ego dela, que essa necessidade que ela tem de reconhecimento é algo que ela precisa resolver. Porque é um ideal lá em cima, que nunca consegue ser suprido, que a pessoa sente que tem uma habilidade e ela duvida porque os outros não dão retorno, mas ao mesmo tempo isso fortalece ainda mais o seu ego. E aí a pessoa se sente aniquilada, a pessoa se sente desvalorizada. Quando que, na verdade, ela tem habilidade tanto quanto outras pessoas também têm as suas, cada um tem as suas, né? A questão é da idealização, da forte expectativa a respeito dos seus talentos criativos. Aqui fala de filhos por conta da casa 5 também ser casa de filhos. Algumas das ilusões associadas a um Netuno na quinta casa incluem a necessidade de ter relacionamentos amorosos perfeitos, filhos perfeitos e de sempre produzir a perfeita criação artística. Sempre que uma pessoa espera a perfeição no mundo exterior, está fadada a se desapontar, embora o processo da desilusão possa fazer com que ele reveja seu ponto de vista. Ela talvez precise entender que deve abandonar alguns dos seus sonhos e expectativas mais destrutivos. Então, aquela questão, os meus filhos são perfeitos, são os melhores, as minhas criações são as melhores, mas as desilusões podem fazer com que a pessoa
caia na real, né? De que esperar do mundo a perfeição, esperar do mundo externo a perfeição é algo que está fadado ao desapontamento. Então, continuando aqui, na página 119, o tópico do capítulo é a realização no amor. Com Netuno na quinta casa, o indivíduo pode ter a expectativa de que seus amantes ou relacionamentos amorosos lhe proporcionem uma completa sensação de realização. A pessoa com esta posição astrológica pode ser um parceiro muito romântico, o tipo que adora jantares à luz de vela, música romântica, que consegue envolver a pessoa que ama com uma atmosfera de amor difuso. Entretanto, ele pode ter a expectativa que sua namorada ou amante sinta seus desejos e esteja disposta a satisfazê-los. Ou ele pode prever que ele mesmo será sensível, carinhoso e receptível em todos os momentos, independentemente do seu estado de espírito ou de suas necessidades. Ele poderá procurar uma namorada que esteja completamente aberta para ele e disposta a lhe oferecer um amor absoluto, perfeito e harmonioso. Ou seja, o ego é tão forte que ele quer que a pessoa esteja disponível o tempo todo, que pense nela ou nele o tempo todo, que esteja completamente absorvido pelo fato dele existir. Então, é o ego que está inflado aí. E a expectativa de que, criando um ambiente harmonioso, as suas necessidades possam ser satisfeitas e essa pessoa possa ser reconhecida. Então, pode ser uma pessoa romântica que cria todo um aparato em volta para que tenha as suas expectativas realizadas e supridas. Expectativas essas que são tão além da realidade que a pessoa pode se frustrar, né? Ele poderá se desapontar e se desiludir à medida que cada dama deixa de corresponder à sua imagem de amante perfeita, ou que faz vir à tona um aspecto de si mesmo que ele não consegue conciliar com suas expectativas a respeito do amor. Né? Então se dá conta muito claramente. É claro, aqui está falando de a dama, mas também está falando de homens ou mulheres. Nos dois casos isso acontece. Algumas vezes, tudo isso acontece com os filhos. O indivíduo poderá esperar que seus filhos sejam passivos, tranquilos, serenos e pacientes. Ele poderá prever que ele mesmo será assim com seus filhos. Ele poderá enaltecê-los de tal maneira a ponto de não ter mais discernimento a respeito de como eles realmente são. Ou poderá precisar de que eles sejam perfeitos para que possa se sentir importante e bem visto. Então é aquela idealização sobre os filhos. E muito provavelmente aquilo que eu não consegui realizar, eu vou projetar nos filhos. Eu vou querer que os filhos sejam a minha imagem e semelhança ou a imagem e semelhança dos meus sonhos que eu não consegui realizar. Então as expectativas sobre os filhos são elevadas. E de preferência que eles sejam passivos e possam absorver características de projeções que eu coloco sobre eles. Então, tem toda essa questão. Uma vez que Netuno representa questões que são frequentemente inconscientes, todas essas atitudes poderão funcionar sem que o indivíduo tenha consciência delas. Então, a pessoa pode simplesmente não ter consciência de nada disso. Tópico do próximo parágrafo, a projeção, página 120. Os aspectos negativos de Netuno tendem a se tornar mais enfatizados quando projetados. Porque nem sempre a gente projeta Netuno. Mas quando a gente projeta, os aspectos negativos aparecem. No caso de uma amante, o indivíduo poderá estar procurando uma dama espiritual ou mágica, inspiradora ou criativa, ou então alguém realmente especial, uma princesa ou deusa, que ele possa amar e, contudo, se vê envolvido com mulheres que tomam em excesso de pílulas ou que não parecem conseguir equilibrar suas vidas. Mulheres que estão constantemente doentes, que são mentalmente doentes ou desequilibradas, ou que se dedicam a estranhas religiões. Então veja, aqui está falando mulheres, mas no caso são homens também, para as mulheres que têm Netuno na casa 5. É aquela ideia
de que se possa também se envolver com artistas, pessoas que são do mundo da arte, pessoas que estão sensibilizadas de alguma forma pelas suas histórias de vida, pessoas dependentes químicas. Também pode acontecer que tenham vícios, né? Netuno é um planeta que está relacionado a vícios e há uma tendência de que pessoas com Netuno na 5, quando projetam as suas angústias sobre os seus parceiros ou parceiras, venham a atrair pessoas com essas características. A questão de estranhas religiões aqui está falando mais no sentido de uma espiritualidade por conta de Netuno ser um planeta da espiritualidade. Eu não interpretaria bem como religião, mas que tem, digamos, certas aptidões espirituais um tanto estranhas. Quanto mais o indivíduo rejeita a expressão de Netuno na sua vida, mais provável é que ele se encontre em aspectos exagerados fora de si mesmo. É a isso que se chama de projeção. Quando eu rejeito as características de Netuno na minha vida, eu projeto sobre os outros e atraio pessoas que têm uma realidade parecida com a minha realidade interna. Eu não aceito, então eu vou e acabo projetando sobre o outro, e essas pessoas, elas surgem, elas são atraídas pelas minhas imperfeições ou por aquilo que eu não aceito em mim mesmo. Quando projetado em crianças, no caso dos filhos, né? Crianças ou filhos. É possível que se tenha crianças com talentos artísticos, crianças mais inclinadas a seguir um caminho espiritual do que os pais, ou crianças que possuem muita dificuldade em distinguir a realidade e sua imaginação, crianças que usam a negação como uma defesa contra o mundo, e assim por diante. Isso é quando é projetado sobre as crianças ou sobre os filhos, que é uma característica netuniana nos filhos. Ou seja, Netuno na casa 5 tem a ver com a natureza dos filhos. A nosso ver, não quem os filhos realmente são. A natureza dos filhos a nosso ver. A gente tende a enxergar os filhos de uma maneira netuniana. Continuando na página 120, o indivíduo com o Netuno na 5ª casa realmente precisa examinar de perto e sinceramente suas crenças a respeito das suas atitudes criativas e como elas se refletem sobre ele. Ele precisa observar sua tendência de romantizar suas namoradas ao invés de vê-las como realmente são, e de romantizar o amor e os casos amorosos de um modo geral. Aqui ela fala muito namoradas, damas, mulheres, né? Mas no caso nos dois sexos, tá? Também em relação aos namorados ou parceiros. Ele poderá nutrir ilusões a respeito de todas as crianças, ou a respeito de suas próprias crianças, em particular. Ilusões que tolhem sua habilidade de lidar com elas de uma forma realista e eficaz. Ele poderá ter dificuldade em desenvolver um senso de valor pessoal, ou considerar-se bem mais importante do que os outros o consideram. Também tem o contrário, né? Ele se considerar mais importante do que os outros se consideram, ou de considerar os seus filhos mais importantes do que os filhos dos outros. Essa posição, contudo, está associada a uma boa dose de criatividade inspiradora e poderá, caso os outros fatores do mapa o sustentem, indicar um excepcional talento artístico em alguma área. Então, são os artistas, né? Geralmente, artistas têm Netuno ou na 7 ou na 5. É bem comum essa atividade. Com humildade e consciência de si mesmo, o indivíduo com Netuno na 5ª casa pode usar seu magnetismo para soerguer aqueles que perderam toda a confiança. Então, pode ser, por exemplo, uma pessoa que trabalha resgatando a confiança dos outros, né? Também, por quê? Porque a casa 5 é a casa do ego. Então, Netuno na casa 5, quando a pessoa lida com essa questão de forma terapêutica, pode ajudar as pessoas a fortalecer os seus egos, pessoas que estão passando por alguma crise relacionada à sua autoimagem. Ele pode equilibrar sua tendência de enxergar o que há de melhor e talvez apenas o melhor das outras pessoas com sua habilidade natural de inspirá-las a realmente desenvolver aquilo que ele vê ou de se tornarem o melhor que podem ser. Então esse é o grande barato de Netuno na casa 5,
essa habilidade que, se bem desenvolvida ou cultivada, leva as pessoas a melhorarem os seus egos, e adquirirem autoestima e se curarem desses processos aí de autodepreciação. Um abraço a todos e qualquer dúvida é só postar nos comentários.